A Deus que nós queremos ouvir novamente. Amém? Tá. Obrigado, querido. A paz do Senhor para todos. Amém. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui, juntos, unidos e reunidos, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Aprendemos que na lição anterior, nós falamos da lição 1 e da lição 2. Falamos sobre a distribuição da lei, dos mandamentos em duas tábuas, onde a primeira tábua fala do relacionamento do homem para com Deus. Não foi isso? São os mandamentos verticais. Depois falamos da segunda tábua, que fala do relacionamento do homem para com o homem, que são os relacionamentos, os preceitos horizontais. Falamos também que Jesus resumiu as duas tábuas em apenas um mandamento. A primeira tábua foi resumida em amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda tábua em amar o próximo como a si mesmo. E por fim, nós vimos que Paulo escreve que o resumo da lei é o amor. Foi isso que nós estudamos na lição anterior. Estudamos a lição 1 e a lição 2. Dividimos a lição em 4 pontos. Lição 1 e 2 falava sobre a introdução. Lição 3 até a lição de número 7 falaremos da primeira tábua. Da 8 a 12 falaremos da segunda tábua. E por fim, a lição de número 13, que é a nossa conclusão. Hoje iniciaremos a primeira tábua. Falaremos sobre os 2 primeiros mandamentos. Nós estamos aí com um atrasozinho, porque começamos um pouco depois o estudo da escola dominical. Então eu estou tentando acelerar. Eu vou dar hoje a lição número 3 e a lição de número 4, para que a gente vá caminhando aos poucos até que chegue o final do trimestre com toda a lição estudada, para que não haja nenhum déficit, não fique nenhum débito em relação aos irmãos com o estudo do trimestre. Pois bem, hoje estudaremos, como falei, o primeiro e o segundo mandamento. Alguém lembra o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não é isso? Qual é o outro? Não farás imagens de escultura. Exatamente. Não terás outros deuses e não farás imagem de escultura. O primeiro mandamento, ele tem alguns pontos que nós devemos levar em consideração. O primeiro é em relação à Igreja Católica Romana. Ela junta o primeiro mandamento junto com o segundo. Ela faz a junção dos 2 mandamentos, do primeiro e do segundo, e junta como se fosse apenas um mandamento. E nós veremos que isso é proposital, para que não chegue no segundo mandamento, que é não farás para ti imagem de escultura. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. E quando chega lá no final, ele divide o 10º mandamento, que é não cobiçarás, ele divide em 2, que é para compensar aquela divisão que faltou lá em cima. A união que ela fez em cima, ela divide embaixo para poder dar os 10. Então o último mandamento, ele fala como não desejar a mulher do próximo, ou não cobiçarás a mulher do próximo. E o 10º mandamento, ele diz para não cobiçar as coisas alheias. Mas nós resumimos tudo em não cobiçar. É por isso que há essa divisãozinha aí,
essa diferença entre os mandamentos pregados na Igreja Católica e os mandamentos que nós estudamos. É por isso que há essa diferença. Já no prefácio dos mandamentos, no início dos mandamentos, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Começa assim o prefácio, o enunciado dos mandamentos. Depois disso ele começa a dizer: não terás outros deuses diante de mim, e tal, e etc. E o que isso quer dizer? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro nós aprendemos que só existe um Deus. Ao ler esse versículo, nós aprendemos que existe um único Deus. Não existe nenhum outro Deus. Só existe um único Deus. Segunda lição que nós aprendemos é que Deus intervém na história da humanidade. Nós estudamos na lição do trimestre passado, salvo engano, a lição que fala sobre Daniel, a lição número 3, tem exatamente esse título: Deus intervém na história da humanidade. Débora. Se os irmãos pegarem a liçãozinha do trimestre passado, a lição número 3 tem exatamente esse título: Deus intervém na história da humanidade ou na história humana. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que Deus quer tirar o homem da escravidão. E não apenas da escravidão que o prendia, que o deixava cativo, mas principalmente da escravidão do pecado. E por fim, nós aprendemos que a libertação do homem, para que o homem seja livre, é necessário que ele aceite a lei de Deus. Então, só aqui nesse primeiro versículo que diz: eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, só existe um Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus intervindo na história da humanidade, da casa da servidão, ou seja, tirou o homem da escravidão. E ele faz tudo isso para que o homem se submeta à sua lei, se submeta à sua vontade. No livro de Mateus, há um diálogo entre Jesus e um jovem. E esse jovem, ele vai até Jesus e diz, Mateus capítulo 19, versículo 17. E disse-lhe: por que me chamas bom? Se não há um bom senão é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Em Gálatas capítulo 3, diz que os mandamentos foram dados a Israel para que eles pudessem aguardar o Messias. Nós vimos na lição anterior, falamos sobre o Monte da Transfiguração, que Jesus vai ao monte para orar, os discípulos estão com ele, 3 discípulos estão com ele, e que aparece Moisés e Elias, um representando a lei, o outro representando os profetas. Não foi assim que nós estudamos? Então, e vimos ali que Pedro quer comparar Jesus a Elias e a Moisés, quando ele diz: façamos aqui 3 altares. Não foi assim que nós estudamos? Nós lemos o texto? Façamos 3 altares, um para ti, para Jesus, um para Elias e outro para Moisés. E Jesus disse: não, calma, você ainda não entendeu. Depois que há o diálogo entre Cristo, Elias e Moisés, foi que eles entenderam que Jesus era o Messias. Não foi assim que nós estudamos? E que eles ainda estavam aguardando Elias, mas que o Elias já tinha vindo através de João Batista. Nós estudamos tudo isso na lição anterior.
Então, os mandamentos foram entregues para que eles aguardassem a vinda do Messias. E o Messias chegou. E o Messias veio. Nós estudamos que a tábua de mandamento vertical e a tábua de mandamento horizontal, ela nos remete à cruz. Ela nos leva à cruz, que é o símbolo da salvação. Que é o símbolo da salvação, que é da libertação do homem do pecado. Amém? Vamos lá. Então, o primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse primeiro mandamento diz respeito à adoração única e exclusiva ao Senhor. Não podemos ter outros deuses. Nosso único Senhor é Deus. E somente a Ele nós podemos servir. Esse primeiro mandamento, ele traz dois preceitos. Um preceito positivo e um preceito negativo. O positivo é Deus, ao proibir o homem de criar, de formar outros deuses, positivamente ele manda que ele seja honrado e o respeito seja dado a ele, que é o único Deus. E o outro preceito, que é o preceito negativo, está contido na própria expressão, que ele diz: não terás outros deuses, porque eu sou o único Deus. Esse é o preceito positivo: eu sou o único Deus. E o negativo: não terás outros deuses. Então ele traz dois preceitos, um positivo e um negativo. Assim nós entendemos que devemos adorar a soberania divina, o senhorio do nosso Deus. Nós vimos lá no prefácio que só há um Deus, que ele intervém na história da humanidade, que o objetivo dele é tirar o homem da escravidão, do pecado. Então Deus tem esse objetivo de nos libertar do pecado. Termina 9, né? E para que nós possamos adorar a Deus, reconhecer essa sua soberania, é necessário 8:20. que nós tenhamos hábitos introduzidos pelo Espírito Santo. E que hábitos são esses? Eu li por aqui, é. A fé, Li por aqui. a esperança Segura aí. e o amor. A fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas destes três, o maior é o amor. E nós aprendemos que o resumo da lei é o amor. O resumo da lei é o amor. Isso nós vimos na lição anterior. Então nós já sabemos que a adoração, ela deve ser dada exclusivamente a Deus. Que nós temos confiança em Deus, que nós temos segurança em Deus, que nós só podemos invocar o seu nome, que a nossa ação de graças, a nossa gratidão seja apenas para Deus. Nós fomos formados para adorar a Deus. Desde o princípio, Caim e Abel, através dos seus sacrifícios, eles já adoravam a Deus. Vemos que em Apocalipse, os anjos no céu adoram a Deus. E nós, como criaturas formadas por Deus, temos que adorar a Deus, porque nós fomos feitos pelas suas mãos, somos obras de suas mãos. Então nós devemos adorá-lo, devemos honrá-lo, devemos servi-lo.
Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, expressa essa obrigação, vamos dizer assim, de adorar a Deus como o único e verdadeiro Deus. Proíbe-se, então, a monolatria, vamos falar assim, que seria a adoração a outros deuses. Não é permitido adorar outros deuses. Devemos adorar apenas a Deus. A nossa adoração, ela deve ser exclusiva. A própria Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Então nós devemos adorar apenas a Deus. E como se descumpre ou como se não cumpre esse mandamento? A primeira forma de não cumprir esse mandamento é a idolatria. Idolatria nos leva ou nos lembra a ídolos. Então, todo e qualquer elemento, qualquer coisa que ocupe o lugar que pertence a Deus é idolatria. Tudo e qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. Hoje, existem pessoas que adoram a si mesmo. Existem pessoas que adoram as riquezas. Existem pessoas que adoram os prazeres que a vida oferece. Existem pessoas que adoram o seu físico, o seu corpo. Existem pessoas que adoram o sucesso. Existem pessoas que adoram outras pessoas. Existem pessoas que adoram o poder. Posso passar aqui a noite inteira falando de exemplos de idolatria, de coisas que existem no mundo, de coisas que o mundo oferece para nos afastar de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10, diz que nenhum idólatra entrará no reino de Deus. A idolatria é pecado. A idolatria é abominada por Deus. Deus rejeita a idolatria. E o destino dos idólatras, se não é o céu, é o inferno. A Bíblia diz que só existem dois caminhos. Só existem dois caminhos: céu e inferno. Simples assim. Quanto é um iPhone? E até onde esse mandamento alcança? Até onde ele se estende? Esse mandamento. Até onde ele abraça. Jesus, mais uma vez dialogando com aquele doutor da lei, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Coração, alma, pensamento. É por isso que a Bíblia nos fala em oferecermos o nosso culto racional. A alma nos fala dos desejos que nós temos aqui na terra. Então, de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu pensamento. Então, quando fala coração, nos remete, nos lembra novamente o amor. Mais uma vez, o amor.
E é o amor integral, é o amor total a Deus. É o amor total a Deus. E nós só podemos amar a Deus se crermos em Cristo Jesus. De que adianta se acreditar em toda a Bíblia e negar a Jesus? Se a própria Bíblia diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem. Não chegará de paz, senão... O caminho que leva, que conduz o homem a Deus é Cristo. Então não adianta você aceitar toda a Bíblia e negar Jesus. Arranque esse fiapo. Porque Ele é o caminho que nos conduz aos céus. E o nosso amor deve ser de todo o coração, fruto da fé na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2: pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De toda a tua alma. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua vontade. É dessa forma que devemos amar a Deus. E, por fim, de todo o pensamento. Quando fala em pensamento, também nos lembra a mente de Cristo. Nos lembra a mente de Cristo. Nós, por aí, somos chamados de cristãos. E qual o significado da palavra cristão? Alguém sabe? Cristão significa pequeno Cristo. Se nós, como cristãos, somos pequenos Cristo, nós devemos agir como Cristo. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Então, quando ele diz que não terás outros deuses, nós entendemos que devemos amar, servir e adorar exclusivamente a Deus. E não é apenas adorar a Deus, mas adorá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento. O outro mandamento que nós estudaremos é o mandamento de número 2. Eu espero que essa aula seja um pouquinho mais curta do que a outra. É o mandamento de número 2, que diz: não farás imagens de escultura. Não farás imagens de escultura. É proibido todo e qualquer pessoa, não apenas é proibido toda e qualquer pessoa fazer imagem de escultura. Amanhã, O mandamento diz o quê? 5 horas da Não manhã, eu saio de casa de cavalo. farás. Desaba pelo bonde. Desaba por aí. Não farás. Eu, Johnny,
Desviando. para ti, Embora. imagem de escultura. Depois ele tem um complemento. Não te encurvarás a ela e nem a servirás. Mas a proibição começa já em não fazer. Já começa em não fazer. O adorar é uma consequência depois que está feito. Mas a proibição já começa em não fazer. Não fazer. Vamos lá. Como eu falei aos irmãos que há uma diferente divisão dos mandamentos dos romanistas. É assim que eu vou falar aos que pertencem à Igreja Católica, os romanistas, que eles juntaram o primeiro mandamento junto com o segundo. Só abrindo um parênteses, para que os irmãos saibam, eu estudei em colégio de padre e estudei em colégio de freira. Então estou falando porque eu conheço. Estudei em colégio de padre, meu segundo grau e parte do primeiro grau. E estudei em colégio de freira. Então sei exatamente do que estou falando. Né? Fim daqui, a Bíblia diz que nós devemos conhecer de tudo, mas retermos apenas o bem. E do que eu aprendi, eu tenho as lições para mim. Era um pastor, sabe? Ele disse, olha, o valor de um desse é uma laranja tirada ao quarto, para mercado. Assim é o valor. Já entendi. Então, devemos de tudo reter o bem. Mas isso não significa dizer que algumas coisas eu aprendi de tanto ouvir. Vamos dizer assim, né? Como existem coisas na vida que a gente, o vizinho escuta uma música o tempo todo, que termina que a gente aprende. Porque nós somos racionais. Nós somos humanos, somos diferentes dos animais, nós somos racionais. Nós pensamos. Então, às vezes, de tanto ouvir, findou que eu aprendi o cremos da Igreja Católica. De tanto ouvir, pergunta aos irmãos, quem não sabe o Ave Maria? De tanto ouvir. E olha que eu sou filho de pastor, nascido na igreja. Mas, de tanto ouvir. De tanto ouvir. Então, fechando aí o parênteses. Então ele diz, o primeiro mandamento dos romanistas, ele juntou o primeiro mandamento com o segundo. Porque se ele separa o primeiro mandamento do segundo, eles não poderiam ter as imagens de escultura. Então eles juntaram o primeiro mandamento junto com o segundo. E começa, o mandamento deles, do primeiro mandamento, é bem grande. Começa do versículo 3, Êxodo capítulo 20, versículo 3, e vai até o 6. E vai até o 6. Fica desse tamanho. O 6. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há dos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, sou zeloso e tal. Ele junta os dois mandamentos. Aí, como ele junta dois mandamentos, fica faltando um lá embaixo. Aí é por isso que lá no final
ele divide a cobiça em dois. Ele diz: não cobiçarás a mulher do próximo, como um mandamento. E como o outro ele diz: não cobiçarás as coisas do próximo. Que nós resumimos em um: não cobiçarás. Não cobiçarás. Porque a cobiça é pecado, independente do que seja. Ou a mulher do próximo, ou algo que pertence ao próximo. Não deixa de ser cobiça. Aí eles dividem em dois, que é para compensar a união que fizeram em cima. Qual é o marido dele? Vamos lá. Então, o segundo mandamento, ele mostra como Deus é adorado, né? Ele diz aqui: não farás imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem Fica agoniado com o nas negócio desse. águas, Fico sério. nem nas águas. A introdução do uso de imagens de escultura para adoração começou na Babilônia. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 9 diz assim: e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso que se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Como se diz poderoso caçador diante do Senhor, passou-se a fazer a imagem de escultura. Ela está intimamente ligada à idolatria. Não tem como separarmos a adoração de imagens de idolatria. Não tem. A questão da imagem é algo tão sério, que ainda que nós fizéssemos uma imagem simbolizando Deus, estaríamos cometendo pecado. Ainda que fosse feita uma imagem simbolizando Deus, estaríamos cometendo pecado. Eu tenho um pedaço de sabão com um Cristozinho de braço aberto. Chama Cristo Redentor, né? Isso. Aí eu falei, será que é pecado ficar guardando esse pedacinho de sabão? Não é pecado. Isso é nós falamos que é uma lembrança de uma visita que alguém faz a uma cidade. O pecado, exatamente, o pecado está em você começar a adorar esse Cristo Redentor. Quem é que não traz de uma viagem uma camisa? Quem é que não traz de uma viagem um boné? Quem é que não vai a Paris e traz uma Torre Eiffel? Na verdade, a mesma coisa de ir ao Rio de Janeiro e trazer um Cristo Redentor. Não há mal nisso. É uma lembrança de uma viagem. É o que nós chamamos de souvenir. É um souvenir, é uma lembrança. Mas a adoração a ela é que passa a ser pecado.
Vimos que há minutos atrás, que só existe um único Deus. Que toda a nossa adoração deve ser para Ele. Exclusivamente para Ele. Imaginem uma pessoa que faz uma imagem de escultura para adorar, independente do que seja. A gente durante a lição vai entrar em mais detalhes sobre isso. Quem é maior, a criatura ou o Criador? Quem é maior, a criatura ou o Criador? É o Criador. E o homem, quando pega um pedaço de madeira, um pouco de gesso e faz uma imagem, quem é maior? A criatura ou o Criador? E por que ele, como Criador, vai se submeter àquilo que ele criou? É uma lógica simples. É uma lógica simples. Não há dificuldade de entender isso. Como é que eu vou criar algo e depois vou dizer que aquilo que eu criei é superior a mim? Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem lógica. Não existe lógica. Não faz sentido. Não faz sentido. É só para os irmãos refletirem um pouco e de vez em quando lembrarem disso, quando nós formos falando um pouco mais sobre a imagem de escultura. Então, é proibido. É proibido a idolatria. Vimos que quando Caim e Abel, no princípio, foram adorar a Deus, tinha alguma coisa lá? Não. Levaram apenas frutos da terra e o outro sacrifício de animal. Não foi assim? E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas tinha uma imagem lá, não? Não. Abraão é conhecido como o pai da fé. Quando ele foi imolar Isaac, por exemplo, tinha alguma escultura lá? Não. Noé, quando foi liberto do dilúvio, que também foi adorar a Deus, tinha alguma escultura lá? Também não. Então nós já aprendemos com essas lições, com esses exemplos, que para adorar a Deus não é necessário escultura. Não é necessário escultura. Mas alguém aí pode levantar a mãozinha e perguntar: mas professor, a Bíblia diz que não se pode fazer escultura do que há no céu. Jesus está onde? Não se pode fazer escultura do que há no céu, do que há no ar e do que há na água. Os anjos estão onde? No céu. Aí alguém pergunta: professor, mas aqui para nós,
Quando foi feita a Arca da Aliança, não tinha 2 anjos ali em cima, 2 querubins da Arca da Aliança. Os irmãos sabem como é a Arca da Aliança? Sabem como é a Arca da Aliança? Tem 2 anjos, tal, 2 asas, assim, um virado para o outro. E agora? E agora? Vamos chegar lá. É o seguinte. A Arca da Aliança, sabemos que o templo era dividido em seções. Havia o átrio, que é onde ficava o povo. Havia o lugar santo. E havia o santo dos santos. E no santo dos santos era exatamente onde ficava a arca. Dentro do santo dos santos, uma vez ao ano, o sacerdote, ele ia até lá para sacrificar pelo povo. Quando ele chegava lá dentro do santo dos santos, o local era incensado com a fumaça, e a partir daí ele já não conseguia mais ver os anjos. Eles ficavam ocultos. Outra coisa, o povo em si não tinha acesso à Arca da Aliança. O povo não via a Arca da Aliança. Mas a arca simbolizava a presença de Deus. Havia lá os querubins e uma espada na Arca da Aliança. Lembra algum episódio bíblico que tenha anjo e espada? Alguém lembra? Fala de Gideão. Não. Antes. Adão e Eva. O que foi que Deus disse para Adão e Eva? De toda e qualquer árvore do jardim comereis, menos da árvore do bem e do mal, uma árvore. E qual foi a outra árvore que proibiu? A da vida eterna. Não foi assim? A árvore do conhecimento e a da vida eterna. E aí eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. Aí foram banidos do jardim do Éden, e Deus não colocou um anjo com uma espada para proteger a árvore da vida eterna. Não foi assim? E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que quando Cristo, sabemos que o Santo dos Santos, a arca ficava no Santo dos Santos, protegendo a árvore da vida eterna. Vamos pensar. O anjo com uma espada protegendo a árvore da vida eterna. Deus pede para fazer a Arca da Aliança com os querubins e a espada. O Santo dos Santos, o povo não tinha acesso, apenas o sacerdote. E aí, passa-se os anos, e quem vem? Cristo. Quando ele morre, o que acontece? Rasga-se o véu de alto a baixo. Não era mais preciso, ou seja, não havia mais barreira entre Deus e o homem, porque o véu foi rasgado.
E hoje nós só conseguimos a vida eterna por intermédio de Cristo. Até antes de Cristo, o que ligava o homem a Deus eram os sacrifícios. Era a forma que o homem tinha de ser perdoado os seus pecados. Era a forma que se tinha. Então aqueles anjos estavam simbolizando a ligação entre Deus e o homem. E que a vida eterna estava protegida. Aí depois vem Cristo, perdoa os nossos pecados através do seu sangue, rasga-se o véu de alto a baixo. Então, perdeu o sentido a arca da aliança. Mais uma vez, voltamos ao exemplo que diz quando Cristo diz que não veio para quebrar a lei, mas veio para cumprir. Não veio para revogar nem a lei e nem os profetas. Por isso que eu tive que contar para os irmãos a história do Monte da Transfiguração. É por isso que os mandamentos nos levam à cruz. Ele nos remete à cruz. Ele nos conduz à cruz. Ele nos leva à salvação através de Cristo. Ele nos leva à salvação através de Cristo. Mas nesse tempo não havia Cristo. Então era necessário os mandamentos. Era necessário as leis, era necessário o sacrifício para que o homem tivesse seu pecado perdoado. Até Cristo. Depois de Cristo, só através dele que nós conseguimos chegar aos céus, que nós alcançamos a vida eterna. Aleluia. Como esse outro mandamento, antes de entrarmos como descumprir ou como não cumprir esse mandamento, O homem. quando fala imagem de escultura, O pastor, né? não é só imagem de escultura, ele é mais abrangente. Quando ele fala imagem de escultura, Rapaz. ele nos lembra também, nos remete à pintura ou gravura. É por isso que nós não utilizamos fotos que tipificam ou que simbolizam Cristo. Não é só a imagem. A foto, a gravura, a pintura também é idolatria. Jesus está onde? Não sei. E o que é que diz? Nada que há Eita, Isabel, meu no céu, Deus. na terra, na água, no ar. Nada. Mais uma vez, se por um acaso alguém fizer uma imagem dizendo que ser de Deus é pecado, ainda que seja simbolizando Deus, é pecado. Como descumprir esse mandamento? É quando há a idolatria, quando nós exteriorizamos a idolatria. E nada mais é do que adorar a essa imagem ou essa gravura. Nada mais é do que prestar homenagem a essa gravura, ou essa pintura, ou essa escultura. Não bota não. Deus abomina
toda e qualquer prática de adoração por imagens de escultura. Dizem os principais doutores da lei de Israel que toda a mazela, toda a maldade, tudo que existe de ruim hoje em Israel é por causa do bezerro de ouro que eles fizeram quando Moisés estava recebendo os mandamentos. Porque quando Moisés destruiu o bezerro de ouro, como ele foi derretido, foi fundido, era necessário água. E água no deserto é escassa. Findou que a água, assim contam os principais historiadores de Israel, como a água era escassa, findou que a água ficou misturada ao pó do ouro da escultura. E o povo precisava beber a água. E como o povo tomou aquela água, ficou dentro de suas entranhas. E eles vêm pagando por esse pecado até hoje. Vejam o quanto é sério. Vejam o quanto é sério. Os romanistas, eles costumam dizer que a imagem que eles utilizam não é ídolo. Não é ídolo. Porque a imagem, por si só, ela é um objeto. E pelo fato de ser esse objeto, o ídolo, como eu posso explicar aos irmãos? A imagem remete a um objeto fora dela. E o ídolo é um ser em si mesmo. O ídolo é como alguém chegar... deixa eu ver a forma mais simples de explicar aos irmãos. Ela não consegue se autodeclarar como ídolo. A imagem, ela não se declara como ídolo. É uma imagem, ela não tem como dizer, eu sou um ídolo. Eita. Não é verdade? A imagem não tem como se autodeclarar ídolo. Então eles entendem que a imagem de escultura é apenas um objeto e não um ídolo. Porque ela não consegue dizer que ela é um ídolo para o outro. O outro é quem faz dela um ídolo, mas ela não diz que é um ídolo para o outro. Se foi claro. Aí, é como você, a pessoa é quem diz que ela é o ídolo dela. Olha, eu sou uma pessoa que fala, eu sou devoto de Maria da Santa Desatadora de Nós, por exemplo. Vamos falar nomes. Então eu sou devoto da Desatadora de Nós. Então a pessoa foi quem declarou aquela como ídolo. Mas a imagem em si não tem como se autodeclarar como ídolo. Como ídolo daquele. Quebrar tudo. Então ele diz que é o processo inverso. Então eles dizem que a imagem não é o ídolo. A imagem não é o ídolo. Porque o ídolo é um ser em si mesmo. E a lei é apenas um objeto. Mas, o que é que diz o mandamento? Proíbe qualquer representação
material de Deus. Porque Eu não Deus, perco. ele é Espírito. Glória a Deus. A adoração de Caim e Abel foi em Espírito. Não tinha nada simbolizando Deus ali. Querer da Baraxé. Abraão Pastor. em Espírito. Não tinha nada que simbolizasse Deus ali. Então, proíbe qualquer representação material de Deus, pois ele é Espírito. Tá certo. E a prática romanista mostra que não há tal distinção. Principalmente para quem conhece santo aqui, quem é maior, Maria ou Nossa Senhora Aparecida? Maria, né? Maria. Maria é maior? O povo é Maria, né? Porque ela ganhou Jesus. Para quem é católico, Maria está acima de todo e qualquer santo. Então eles próprios fazem distinção entre os próprios santos. Eles trocam de Deus, está assim mesmo, porque é assim, né? Aí, eita, comentário, né? Tal santo fez um milagre, aí já deixou aquele santo já olha no outro. Já vai para onde sai. Aí faz confusão, fica assim, confundido. Fico com minha mãe e meu pai. Fala da casa. Então, Pernambuco. se eles próprios fazem essa distinção, é meio confuso. É difícil de entender. Para mim é difícil de entender. Para mim não faz muito sentido. Tem coisa que não faz sentido. É burro de. Eles dizem que a imagem não é adorada. Aí, Ela é venerada. Bonito. Então, nós não adoramos a imagem de Maria, mas veneramos. Muito bem. tá muito bem. E o que é que diz o mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás a ela. E nem a servirás. E quantas pessoas nós conhecemos rezando em nome de Maria? Falam tanto dessa mulher, esquece até de Deus. Quantas pessoas conhecemos Só, rezando pô, em nome de Maria? minha família toda. Só Curvar-se nada Só eu. mais é só o cara do que é prestar reverência, do que respeitar, que nos lembra a venerar. Não há diferença. Não há diferença. Proibição da imagens de Cristo, eles dizem que só era válido enquanto Deus não havia se feito carne. De modo que agora, como Cristo se fez carne, como o Verbo se fez carne, então ele pode ser representado por imagens. Deus. Aí eu pergunto, vocês lembram de um diálogo entre Cristo e a mulher samaritana? Que diz assim, Jesus chega para ela e diz, mulher, a hora vem, e agora é, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele diz mais, porque o Pai procura tais que o assim adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Depois ele diz: chegará o tempo Eita, pé. que nem no templo vocês poderão adorar. Esse Isabel aí. Ou seja, ai. Quem já ouviu falar aqui de pessoas que vão ao monte para orar? Já. E qual a diferença de você orar no monte e orar na sua casa? Jesus subiu um monte, não foi? Qual a diferença? Acho que nenhuma. Nenhuma. Você não... Quem acredita que Deus é onipresente, que está em todo lugar? Amém. Quem acredita que Deus é onipotente e tem todo o poder? Amém. Glória a Deus. Se Ele está em todo lugar, para que ir ao monte? Será que Deus lhe responde só no monte? Ou Ele responde no seu quarto? Responde no quarto. Então, se toda vez que alguém for pedir alguma coisa a Deus tiver que ir ao monte, o Deus dele é o monte. Porque tem que ir ao monte. A bênção está no monte. É simples. É só parar para pensar um pouquinho. Eita, é engraçado. É só parar para pensar um pouquinho. Não é difícil não. Filho. Se toda vez que eu estiver de orar eu tenho que ir ao monte, meu Deus, é um monte. Meu Deus, é um monte. Existem algumas outras religiões que também que não usam imagens de escultura, mas usam gravuras, pinturas, como os ortodoxos. Os muçulmanos, eles não usam nem pintura e nem escultura. Mas eles cometem uma falha grave. Eles têm alguns preceitos dentro do Alcorão. E um dos preceitos diz que eles, uma vez na vida, têm que ir a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. É obrigado, é obrigatório, uma vez na sua vida, um muçulmano ir a Meca. É um preceito, é um mandamento deles. Ir a Meca. Depois que você chega a Meca, lá existe uma pedra preta. Eles chamam de pedra preta. Segundo a tradição, essa pedra veio do céu, ela era branca. Quando chegou na terra, ela ficou preta, porque ela perdoou os pecados dos homens. Por isso que ela ficou preta, mas ela veio do céu branca. Ficou preta por causa do pecado dos homens. Aí um dos preceitos diz que você, como muçulmano, é obrigado uma vez na vida a ir a Meca. Quando chegar em Meca, você tem que dar 7 voltas ao redor da pedra preta e depois tocar nela. Porque quando você tocar na pedra preta, seus pecados serão perdoados. Tem que dar 400 voltas. Nessa terra, Não usam imagem de escultura, nem usam gravura. Mas tem a pedra preta. Tem a tal da pedra preta. E a pedra, de onde é? Não é da terra? E a Bíblia proíbe tudo e qualquer coisa que esteja no céu, na terra, na água ou no ar.
Idolatria. Idolatria, exatamente. Idolatria. Quem é a única pessoa que pode perdoar os nossos pecados? Cristo. E não a pedra preta. E não a pedra preta. Por falar em pedra preta, me lembra um episódio mais próximo de nós, que é a materialização da fé. Sabe o que é materialização da fé? É o seguinte: é você pegar um objeto e colocar sua fé nele. Mas como isso acontece? Vou lhe explicar. Quem já ouviu falar em rosa ungida aqui? Eu já tive rosa ungida. Já aguentei a Universal. Quem já ouviu falar em copo de água? Isso se chama materialização da fé. Eu chego para a pessoa, por exemplo, deixa eu pensar em algo aqui. Por exemplo, eu digo: olha, vamos fazer uma campanha aqui de 7 dias. Por exemplo, fazer uma campanha de 7 dias. E no primeiro dia que você vier, eu vou lhe dar um cordãozinho. Um cordão não. No segundo dia que você vier, eu vou lhe dar a letra C. A letrinha C. No terceiro dia, eu vou lhe dar a letra R. No quarto dia, eu vou lhe dar a letra I, S, T, O. Cristo são 6 letras. Com o cordãozinho, fazem 7. Então, aí eu venho aqui e digo: olha, vocês vão fazer a campanha, 7 dias, vocês virão aqui, eu vou dar o cordãozinho para vocês no primeiro dia, não falte nenhum dia, porque se não completar o nomezinho, sua bênção não chega. Aí não dá, meu filho. Não dá. Sua fé está em Deus ou no cordãozinho com as letras? Está em Deus, né? Está em Deus. Mas isso é o que nós chamamos de materialização da fé. É despertar a fé que existe na pessoa para algo material. E vou dizer mais. As pessoas acreditam nisso e o milagre acontece. Alguém, se há um erro e o milagre acontece, por quê? Porque Deus honra a fé. Porque Deus honra a fé. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Ele honra a fé daquilo. É por isso que tem pessoas que saem com a rosa ungida e o milagre acontece. A cura chega. A bênção vem sobre a casa. A família prospera. Não estou dizendo que não acontece, não. Não é por causa da rosa, não. É por causa da fé. É por causa da fé. Como nem todas as pessoas conseguem colocar a fé em prática, criou-se o artifício da materialização da fé. Mas isso é pecado.
Assim. É pecado. Porque tem gente que ao invés de colocar a fé em Deus, vai colocar a fé no objeto. Vai colocar a fé no objeto. E é pecado. Devemos adorar a Deus em Espírito e verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que nós devemos prestar o nosso culto a Deus de forma racional. Irmãos, lembra que eu falei no início que nós éramos humanos. Nós temos raciocínio. Somos diferentes dos animais. Nós pensamos. Um animal se hoje uma pessoa não sabe mexer naquele som, aí vem a irmã que mexeu ali e diz: "Ó, meu filho, você vai fazer, você vai primeiro ligar na tomada, você vai ligar aqui esse botãozinho on-off, depois você vai pegar o cabo do microfone e vai botar em um canal, depois você vai ligar o microfone, depois você vai começar a aumentar o volume para ver se está bom." Tem uma sequência, tem uma lógica. Aprendeu? Aprendi. Amanhã vai precisar de você? Não. Um animal, quando ele vai caçar, aí ele fica aqui na espreita. Deu bote, errou. Aí ele vai lá na frente. Deu bote, errou de novo. Vai em outro local. Deu bote, errou mais uma vez. Por fim, lá em outro ponto, ele dá o bote e acerta. No outro dia, qual seria a lógica? Ele ir lá para o final. Ele começa aqui de novo. Porque é o instinto. Ele vai começar de novo. Ele vai errar as 3 vezes para poder chegar lá na quarta de novo. No terceiro dia, ele vai repetir a mesma coisa. É racional. Porque ele é irracional. Porque ele é irracional, ele é instinto. Nós não, nós pensamos. E pelo fato de nós pensarmos, nós devemos oferecer a Deus o nosso culto de forma racional. De forma racional. E quando falamos em oferecer o nosso culto de forma racional, é sem exagero, sem extravagância. É que vem, mas não dá para levar para casa. Os espíritas, quais os deuses dele? Eles não têm deuses, eles fazem algo. Primeiro que eles usam as imagens, eles usam gravuras. Os espíritas, eles usam gravuras. E eles usam como artifício dos seus cultos, vamos dizer assim, falam-se que existem o espiritismo da luz branca, da luz negra. Diz que é o espírito branco e o espírito negro. Tem a parte boa e a parte ruim. Não é assim? Para quem entende um pouquinho, é mais ou menos por aí. E aí, eu não sei que tipo de parte branca ou de parte negra é essa, se é a invocação de espíritos. Eu já convivi com uma mulher espírita, aí ela tinha um livro de espiritismo. Tem os livros espiritistas. É, com caravaca, não sei o que lá. Não, mas é isso mesmo, né? Espiritismo, tá Existem os graus.
Existem os graus. Eu peguei e toquei fogo na cruz de cara. Tá certo. E aí o que acontece? Não sei que parte boa ou parte ruim é essa, se é a invocação do Espírito. Se a própria Bíblia diz que não há comunicação entre vivos e mortos. Aprendemos na lição anterior que no Monte da Transfiguração Jesus teve que transformar-se em espírito para poder falar com Elias e com Moisés. Por isso que é chamado de transfiguração. Ele transfigurou-se. Ele transformou-se. Centro espírita, amor e redenção. Por isso que é chamado de Monte da Transfiguração. Porque como homem, ele não podia falar, não podia se comunicar. Aí eu pergunto, se há invocação do Espírito, de A, de B, de C, de D, por aí que já morreu, o nosso inimigo tem poder? Tem. Lembremos que ele era um anjo de luz, de alto escalão nos céus, que comandava 1/3 dos anjos. Então não era um anjo qualquer. Não era um anjo qualquer. É por isso que é chamado de Lúcifer, anjo de luz. Não era um anjo qualquer. Era um anjo de alto escalão nos céus. Comandava 1/3 de anjos. A cada 3 anjos, um estava sob o domínio dele. Um obedecia a ele. Então não foi qualquer anjo. Então ele tem poder. Ele não está nos ares. Ele sabe de tudo o que acontece na terra. Sabe. Se ele sabe de tudo o que acontece na terra, quando alguém invoca, já entenderam? Deixa eu ainda quero chegar, né? Quando alguém invoca, a Bíblia diz que não há comunicação entre os vivos e os mortos. O espírito do morto está morto. Quando alguém invoca, quem é que vem? Não sei que parte boa é essa da luz branca aí, ainda não entendi essa parte da luz branca. É parte do sol. Do espiritismo branco aí. Não cheguei. Não cheguei. Tem que idolatra só a imagem do sol, né? Fala em idolatria. Os irmãos sabem por que existe semelhança entre as imagens da Igreja Católica e do candomblé e da macumba e da umbanda? Não. Isso é histórico. Isso é história. Os negros, quando vieram trazidos ao Brasil, eles tinham as suas tradições, tinham suas religiões. E aí, para poderem continuar com seus rituais, eles não eram disciplinados pelos jesuítas. Não é assim que nós aprendemos? Que eles eram disciplinados pelos jesuítas. Para eles continuarem com os seus rituais, eles pegaram os santos da Igreja Católica e botaram dentro dos rituais. Quando os jesuítas viam o ritual que eles estavam fazendo, disse, não, nós estamos fazendo isso para a imagem. Por isso que existe semelhança, porque foram introduzidos como uma forma de enganar os jesuítas. Foi a forma que eles utilizaram de enganar os jesuítas. Capoeira, por exemplo. Capoeira nós sabemos que é uma espécie de luta. Porém, para os jesuítas, eles diziam que era uma dança.
E aí só fizeram introduzir a música. Treinavam a capoeira como se fosse uma dança. Mais uma forma de enganar os jesuítas e os portugueses. Proporcionais jesuítas. Então, por isso que a semelhança no candomblé junto com o catolicismo das imagens. Porque foi uma forma que eles criaram de poderem continuar com seus rituais e dizendo que eram adorando os santos. Adorando os santos. Mas voltando à nossa lição, vamos falar do culto racional. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade de forma racional, sem ser de forma extravagante, de forma exagerada. Deus nos fez racionais. E por que tem gente que faz cada palhaçada dentro da igreja? Quem nunca viu um aviãozinho por aí? Quem nunca viu um aviãozinho por aí? Que é isso? Né? Aviãozinho? Você não sabe o que é aviãozinho? Não? Não. O rapaz vem correndo assim pelo meio da igreja, de braço aberto para lá e para cá? Ah, sim. Nunca vi isso, não? É isso mesmo. Vai, minha irmã, mostra para ele, para ver como ele vê. Para ele ver como é. Chega assim no meio aí. É a cabeça que aguenta. Vá. Vem aqui. É isso mesmo. Quem nunca viu um aviãozinho? Tá dançando quadrilha. Quem nunca viu alguém chegar, piruletar no chão, passar por cima do banco, bater na cabeça do povo? Diz, não, irmão, não atrapalhe não, que isso é Espírito Santo. Ah, tenha vergonha, rapaz. O culto deve ser racional, com entendimento. Tenha vergonha. Com entendimento. Eu pergunto, qual a pessoa entra em transe? Entra em transe, daqui a pouco o povo cai. Pelo amor de Deus. Tem que ser racional, sem exagero. É você e Deus. Você já deve vir para cá com seu espírito voltado para adorar a Deus. E não para estar batendo na cabeça dos outros, chamando a atenção de todo mundo, atrapalhando o culto do outro. Atrapalhando o culto do outro. Que veio com seu coração voltado, com seu coração humilde para poder adorar a Deus. Ô, professor, aonde é que a Bíblia fala que o Espírito Santo machuca o outro? Pois é. Porque ele deixa a carne se levar em suas próprias vontades. Né? A Bíblia diz mais, que o profeta tem autoridade sobre o Espírito. Aí depois de não, foi o Espírito Santo que eu estava... Tenha vergonha. Tenha vergonha. Ofereça seu culto racional. Ofereça seu culto racional. Com a razão, com equilíbrio. Voltado para Deus. O negócio vai descarregar. Coração contrito com Deus. Coração contrito com Deus. Unido. Mais de 1 hora e Fé, 20. esperança, amor, em espírito e em verdade. Esse E aqui, não atrapalhando o culto dos pra outros. gravar. E não atrapalhando o culto dos outros. Em É espírito, doido, é pra quê? É para de devemos gravar. prestar a Deus um culto espiritual. Não é? Sem qualquer coisa, sem qualquer elemento material.
que nos leve a Deus. Deus é Espírito e devemos adorá-lo em Espírito. E quando fala em verdade, é de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. A gente não vê essas coisas na Bíblia, não. A gente não vê essas coisas na Bíblia, não. Com sinceridade, fruto de uma verdadeira comunhão entre Deus, que é o ser a ser adorado, e nós que somos os adoradores. Culto racional, de forma espontânea, alegre, equilibrada. Equilibrada. E em espírito, sem trazer nada ou algum elemento material. Vimos que desde o Éden, desde o primeiro sacrifício feito por Abel e Caim, que não vinha nada de material. Eu não vou pegar. Havia um sacrifício, que era material, mas nada que eles adorassem ao material como se fosse Deus. Como se fosse Deus. Em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 22 e 23. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais adoradores que assim o adorem. Amém? Amém. Próxima lição, estudaremos o mandamento 3 e o mandamento de número 4. Qual é o mandamento 3? Qual é o mandamento 4? Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão e santificarás o sábado. É outra confusão o sábado. Mas vamos estudar devagarinho para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.